Ninguém abre a sua porta para ver o que aconteceu. Saímos de braço dado, a noite escura e mais eu, Cecília Meirelles. Esses versos lindos de Cecília Meirelles foram utilizados por Lígia Fagundes Telles como epígrafe para o seu último livro de contos publicado em 1995, A Noite Escura e Mais Eu. Olá, leitores, como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar do livro de contos A Noite Escura e Mais Eu, de Lígia Fagundes Telles. Vocês sabem que eu tô lendo esses contos da Lígia nessa edição aqui, que reúne vários textos da autora, da sua obra contística. Inclusive, nesse livro aqui tem o Invenção e Memória, que é tido como um livro de memória e ficção, mas que também compõe essa coletânea maravilhosa, que eu acho que compensa demais. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link para esse livro, para você comprar se você quiser ler Lígia Fagundes Telles. Aliás, temos resenha aqui para o canal, uma playlist chamada Leia Lígia. Eu tenho feito resenhas para cada leitura feita da Lígia Fagundes Telles lá no Labaredas, no nosso especial Leia Lígia. Aliás, quero convidar vocês para virem participar do meu clube do livro chamado Labaredas. Nós fazemos leituras abertas e gratuitas, intercaladas com leituras especiais para assinantes. Assinantes do meu projetinho no Catarse, que financia o Jaque Livros e o Clube Labaredas. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o Catarse e fica o convite, então, para quem quiser fazer leituras no Labaredas. O Leia Lígia, então, são as leituras exclusivas para assinantes. Já estamos na 9ª leitura, então, A Noite Escura e Mais Eu é a 9ª leitura feita no projeto, mas nunca é tarde para começar a ler Lígia. Fica essa dica. Como eu ia falando, A Noite Escura e Mais Eu é um livro que tem aqui nessa edição de todos os contos e também tem a edição separadinha. Eu vou deixar a capinha do livro aqui para vocês verem aquelas edições lindas com aquela capa, com aquele projetinho que eu acho muito bonito, muito delicado, que vem sendo publicadas as obras da Lígia Fagundes Telles. E a obra, né, esse livro de contos, ele tem 9 contos ao todo, A Noite Escura e Mais Eu. É tido como um dos principais livros de contos da autora, apesar que os livros de contos da Lígia, nossa, são admiráveis. E essa coletânea, ela é tida, então, como uma obra de contos da Lígia que ela conseguiu alcançar ainda mais os seus objetivos em termos de complexidade narrativa, em termos de estética. Ela consegue empreender, sabe, essas histórias nesse livro de um jeito único e inquietante, sabe? A forma como ela vai no cerne desses personagens para captar os seus problemas, as suas feiuras. E os personagens da Lígia, em geral, estão vivendo essas fases ali decisivas na vida, né? Fases muito difíceis. E ela vai lá, como a boa escritora que ela é, e ela capta tudo isso. E com isso ela humaniza, né? Ela tenta recuperar, muitas vezes, personagens que estão ali fragmentados, devastados. Talvez com essa capacidade literária dela, eu acho que ela consegue fazer muito bem, pelo menos para mim, né, falando em termos de sensibilidade, de fazer com que a gente se sinta abraçado, né, nos nossos problemas, nas nossas feiuras, nos nossos defeitos, através desses personagens dela que são inteligentíssimos nesse sentido, né, nesse sentido de expressar esses momentos de infortúnio na vida, as dificuldades e mesmo assim ver beleza, às vezes nas pequenas coisas, sabe? Num detalhe. E esse livro começa já com um conto que eu adorei, que foi o Dolly. Dolly é um conto bastante complexo. Ele vai falar de uma personagem ali que tá em trânsito, ela tá num bonde andando pela cidade de São Paulo. Ao que tudo indica, o ano é 1921 ou algo próximo de 1921. E essa personagem, ela é uma jovem que faz um curso de datilografia. Ela tem um noivo e ela sonha em conseguir um trabalho a partir desse curso de datilografia, quem sabe de secretária, e depois se tornar escritora, né? E tudo isso são coisas que vamos captando nesse livro, nesse conto, nessa pequena história. E
Algo que chama muita atenção nesse conto, assim, para não dar muitos detalhes, são as possibilidades e as versões para uma história específica, para o encontro específico que essa personagem central teve e que acaba nos deixando inquietos, assim, né? Eu fiquei muito inquieta com essas versões, muito inquieta, me questionando, afinal de contas, o que a Lígia quis nos mostrar com esse conto. E eu cheguei a muitas conclusões, é um livro que traz temas atuais sobre a condição da mulher, que eram atuais há 100 anos, né? Continuam atuais, provavelmente eram atuais há 30 anos, quando Lígia publicou Noite Escura e Mais Eu, continuam sendo atuais hoje. Então, é um conto instigante e gostei muito. Já começa assim, ó, prazerosíssimo na leitura, com a seguinte frase, ó. Ela ficou, mas a gota de sangue que pingou na minha luva, a gota de sangue veio comigo. Com isso, vocês já podem pensar que Dolly tem um bocado de tom macabro e sangue também. É um conto com muitas versões sobre uma mesma história. Essa personagem central que é muito ser uma boa moça, sabe? Corresponder às expectativas da sociedade. Gente, vocês precisam ler Dolly. Que conto riquíssimo. O segundo conto da coletânea Noite Escura e Mais Eu se chama Você Não Acha Que Esfriou. E, nossa, esse conto agora me veio na cabeça que no encontrinho que fizemos do Clube Labaredas não falamos desse conto. Eu gostei muito dessa história. Ela narra um encontro entre dois amantes e aí tem uma questão ali entre eles, além da relação entre os dois, eles têm algumas outras coisas que os conectam, algumas outras pessoas que os conectam. E esse conto traz uma pegada musical, né? Tem toda uma trilha sonora regendo o conto, Você Não Acha Que Esfriou. E, nossa, eu achei maravilhoso. Inclusive, eu quero fazer uma playlist para as referências que a Lígia Fagundes Telles traz nas histórias, nos contos e nos romances, principalmente de música clássica, ópera. Algumas referências aí que eu tô gostando muito de captar e eu acho que merece uma playlist. Eu vou compartilhar daí com vocês, compartilho lá no Instagram também. E esse conto, Você Não Acha Que Esfriou, tem muito essa pegada musical e uma personagem ali também riquíssima, vivendo momentos difíceis de talvez ter que assumir que a própria vida dela é meio que uma farsa, ou não, né? Ou ela vai fazer de tudo para preservar essa vida dela, que é uma farsa. Belíssimo esse conto. O Crachá nos Dentes é o terceiro conto dessa coletânea e é um conto curtíssimo, ele tem 2 páginas nessa minha edição de os contos. E o narrador é um cachorro. E assim, inclusive estávamos falando sobre as conexões desse livro de contos com um romance, por exemplo, As Horas Nuas, e dá para perceber essa conexão, já que a Lígia publicou As Horas Nuas, né, em 89, e em 95 publica Noite Escura e Mais Eu. Então tem algumas relações que são passíveis de serem estabelecidas entre os 2 livros, né? E aqui no Crachá dos Dentes, então, tem esse narrador cão. Em As Horas Nuas temos um narrador gato, né, que é o Raul. E ambos, né, têm vontade de serem humanos, por exemplo, né. Então tem essa questão dessa transição, essa questão que perpassa esses personagens referentes ao duplo. Lembramos muito de Tigrela, falando desse conto com o Crachá nos Dentes. Eu gostei muito também. O Boa Noite Maria é outro conto que fala sobre a velhice, que também dá para relacionar com As Horas Nuas de fato. É uma personagem chamada Maria Leonor e que ela encontra no aeroporto esse lugar, né, de transição, de deslocamento. Eu gosto muito como a Lígia explora lugares específicos, sabe, nas suas histórias. E o Boa Noite Maria, então, é essa personagem que já tem lá 60 e poucos anos e tá vivendo uma fase um pouco difícil da vida. Ela tá vivendo uma fase muito solitária, embora seja uma mulher muito rica, ela vive muito sozinha. Então, ela tá preocupada
com o futuro dela, ela tá preocupada até onde ela vai ser obrigada a levar uma vida que talvez ela não queira, já que ela tá preocupada também com algumas questões de saúde. E aí nesse aeroporto ela conhece um homem que ela não sabe de que país ele parece ser estrangeiro, e ela acha que ele pode ser um anjo, capaz de empunhar uma espada, um amigo que ela queria muito. E ele acaba se tornando esse amigo. E o Boa Noite Maria traz uma questão bem legal, que é o tema da eutanásia. Então, Lígia Fagundes Telles, corajosíssima, trazendo esse tema nesse conto. Eu super recomendo que vocês leiam Boa Noite Maria. Eu acho que é assim, um conto cheio de simbolismo, de possibilidades interpretativas. Maravilhoso mesmo. O Segredo foi outro conto instigante que compõe essa coletânea. Ele fala sobre uma menina que ela tá lá espiando na janela de um prostíbulo. Ela cumpre um desafio feito por outras crianças, né, que atiram a bola no quintal dessa determinada casa, que é muito misteriosa, que as crianças ficam, né, tem muito burburinho em torno daquela determinada casa onde viviam aquelas mulheres, e as crianças ficam curiosas para ir lá conferir e se desafiam a irem lá. Então essa menina vai lá, ela sobe nos tijolinhos, ela fica espiando pela janela, vendo aquelas mulheres. Então é muito legal como constrói toda essa ambientação do conto O Segredo. E eu achei bem surpreendente e fiquei com várias perguntas sobre o final do conto, principalmente sobre essa coisa do segredo, sabe, relacionado ao título. Por que que uma determinada mulher desse lugar, ela pede tanto segredo pra essa menina, né, pro fato dela ter ido lá conferir o que havia naquela casa. Esse conto tá legal, tá muito legal pra ser debatido. Se vocês já leram o conto Segredo, me contem aqui o que vocês acharam desse final, né, por que que a mulher, ela pede tanto que a menina guarde segredo sobre a ida nesse lugar. O Papoulas em Feltro Negro é um conto que rende muito, porque ali temos perspectivas diferentes sobre o que uma mulher passou na sua infância, na sua adolescência, na época de escola, que ela se sentia muito perseguida por uma determinada professora, se sentia muito humilhada por essa professora. E aí, lá na meia-idade, já com 50 e poucos anos, ela tem a oportunidade de conversar com essa professora, de questionar por que essa professora a tratava daquela determinada maneira. E a professora ainda disse que ela era a aluna preferida dela, e ela, poxa, mas você nunca me aceitou. Tem todo um debate aqui de perspectivas e visões, e a forma como a Lígia constrói esse conto, sabe, me deixou muito instigada, porque traz um pouco disso, né, das memórias que essa personagem carregou ao longo da vida daquele período e da visão da professora sobre o que aconteceu naquele período. São visões que se chocam, né, e aí ficam as questões e as possibilidades de você acreditar mais em uma personagem, mais em outra. Ficou um conto, assim, excelente para debater, inclusive. A Rosa Verde é o meu conto preferido dessa coletânea. Eu adorei esse conto, A Rosa Verde, pela sensibilidade em retratar uma personagem ali, criança, que perdeu muitas coisas, então ela passou por diversos traumas. E ela tem uma ligação muito profunda com o avô, com a natureza, com os bichinhos, com as plantas. E eu fiquei muito impressionada, assim, muito tocada pelo que a Lígia conseguiu construir nesse conto. Eu me identifiquei muito, principalmente com essa coisa de uma infância no interior, sabe? Desse contato com a terra, com a grama, com os animais, essa observação muito atenta, né? Daquilo que tá ali pequeno e também das pessoas. Então, pra mim, esse conto é 5 estrelas, favoritado. Eu adorei A Rosa Verde, me emocionou. É um conto que eu quero voltar muitas vezes. Eu até comentei com o pessoal do Labaredas que A Rosa Verde me lembrou bastante o conto Herbário, que tá na coletânea Seminário dos Ratos, que é outro conto que eu amo da Lígia e que me deu um sentimento parecido, assim. São contos que eu adoro ficar relendo, que eu adoro ficar retornando, porque eles me trazem um conforto, sabe? O conto Uma Branca Sombra Pálida é um conto que fala sobre uma mãe que perdeu uma filha e sobre os sentimentos que ficaram dessa mãe a partir dessa perda e com relação a essa filha e tudo que ela sentia, a partir das decisões, das vivências dessa filha, dos relacionamentos dessa filha.
que se chamava Gina. Então ela vai pro cemitério levar flores para Gina, rosas brancas. Tem rosas vermelhas lá no cemitério, o que já denota um significado, né? Ela não gosta de ver aquelas rosas vermelhas lá. Ela traz as brancas dela. Ao mesmo tempo, ela também estranharia se aquelas rosas vermelhas deixassem de parar lá no cemitério para sua filha. Então, esse conto ele traz algumas discussões tão pertinentes para nossa época e que já eram pertinentes em 1995, né, e que são pertinentes ao longo do tempo, que é um pouco relacionado a isso de como os pais enfrentam as escolhas dos próprios filhos, de como os pais lidam com a forma como os filhos são, né, ou não lidam, ou não aceitam. E essa mãe aqui, ela é uma mãe que foge aos estereótipos, né, de amor incondicional, que a gente sabe que não existe também. E essa mãe aqui, ela é uma mãe muito firme também, e ainda, apesar de tudo, apesar da morte da filha, ela ainda defendeu o ponto dela e achar, enfim. Uma Branca Sombra Pálida é um conto imenso para falar sobre relações familiares, relações entre mães e filhos, sobrevivência dos filhos, do que eles realmente são e como às vezes isso pode ser conflitivo com os pais. Fala sobre pais ou mães que não aceitam os filhos como eles são e como isso pode ser doloroso para os filhos, né? Então é um conto lindo. Eu achei um conto triste também, Uma Branca Sombra Pálida. Ele traz uma carga muito pesada. E o último conto do livro, Anão de Jardim. Eu estava lendo um texto do professor Newton Rezende, que eu adoro acompanhar o trabalho dele. Inclusive, ele é um grande estudioso de Lígia Fagundes Telles. Ele está lançando agora uma edição crítica de As Meninas, pela editora da Uneal, se não me engano, da Universidade Estadual do Alagoas. E estou ansiosa por esse lançamento. E eu li um texto dele sobre o conto Anão de Jardim, e ele entende esse conto Anão de Jardim como um conto síntese da obra contística ligiana, como um conto total, carregado de simbologias e referências à obra de Lígia Fagundes Telles. Esse conto Anão de Jardim, então, o narrador, ele é um anão de pedra que está num jardim, um jardim que está decaindo, que está caindo, que está sendo destruído. Uma casa que está sendo destruída, tudo ali está sendo demolido e esse jardim está vendo que o fim dele também está próximo. E aí Lígia acaba trazendo todas essas conexões, né, com esse narrador que é um objeto, né, que é um ser inanimado, mas que é cheio de paixões, que é cheio de moralismos, de julgamentos e ressentimentos, que queria muito ser humano para ter possibilidades de viver coisas que ele não vive hoje, ou nesse contexto ali, de um jeito muito criativo. E que conto incrível. Então é um conto que foi colocado no fechamento desse livro A Noite Escura e Mais Eu, como eu disse, o último livro de contos da Lígia Fagundes Telles, publicado em 1995. Depois disso ela publicou outros tipos de livros, né? Os textos curtos dela são textos de memória e ficção. E os livros de contos que ela publicou depois desse eram de contos que ela já tinha publicado anteriormente, então não eram obras inéditas. E é por isso que o professor Newton avalia esse conto Anão de Jardim como esse fechamento, como esse conto total, esse conto que abarca aí discussões e elementos desse universo ligiano, de tudo que ela abordou ao longo do tempo nas suas obras, né? Eu fico me questionando se é possível dizer isso, se ela calculou tudo tão, né, friamente que seria dessa maneira. Em 1995, a Lígia, ela já tinha uma certa idade, mas ela viveu, né, ainda mais de 20 anos depois disso, quase 30 anos, né, ainda. Ela escreveu outros livros, mas principalmente ali entre a memória e a ficção, crônicas. Ela não escreveu, então, livros de contos novos que ela tenha publicado. Então, mas ela não teria como saber que esse seria o último conto, ou teria, não sei. Mas, de fato, é um conto que reúne aí elementos que dá para identificar com outros livros dela, né, com outras histórias dela. Eu pensei muito em Ciranda de Pedra, lendo o conto Anão de Jardim. Eu pensei bastante no conto Os Objetos também, naquela fala
do personagem lá. Os Objetos é o primeiro conto do Antes do Baile Verde, que é a primeira, assim, grande coletânea que a Lígia organizou, né, que ela considerou da obra dela. E nos Objetos tem um personagem que fala que os objetos, eles só têm sentido quando você atribui um sentido a eles, né? E que uma vez que esses objetos, eles têm um sentido, eles podem se tornar meio que humanos e ter uma vida mais longa ainda do que os humanos, já que eles duram mais. Eu achei muito legal. O Anão de Jardim, ele tá lá no jardim vendo a casa que ele morava ser destruída, e aí ele relembra os moradores dessa casa, né? Principalmente o professor que morava lá, com o qual ele tinha uma conexão muito profunda. Então é um conto muito belo para finalizar esse livro maravilhoso, A Noite Escura e Mais Eu. É muito gostoso ler Lígia Fagundes Telles e encontrar na obra dela tanta riqueza de detalhes, né? Num texto que tem ali uma história bacana de se acessar e por baixo daquela superfície tem uma imensidão de simbologias e de elementos e que podemos explorar para pensar sobre a vida, sobre a literatura, né? Sobre esses desafios todos. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dos meus comentários sobre A Noite Escura e Mais Eu. Conversem aqui comigo. Vocês têm lido Lígia Fagundes Telles? Já leram algum livro de Lígia Fagundes Telles esse ano? Um grande abraço e até o próximo vídeo.